Masters of the Universe finalmente saiu, galera, e foi uma mistura da história clássica do He-Man com a modernidade da Netflix. E será que isso deu bom mesmo ou foi só firula? Vem comigo para poder conferir se vale a pena ou não ver a nova série de animação da Netflix. Fica comigo aí. Salve guys, eu sou o Lich para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim aqui comentar com vocês sobre a nova série de animação da Netflix, a Masters of the Universe, que finalmente saiu como todos nós estávamos esperando, né? Mas antes, assim como eu tô esperando, já deixa o seu like aqui no vídeo, aproveita também, já se inscreve aqui embaixo no canal para poder ficar por dentro de mais reviews, análises de séries que vão sair da Netflix. E também aproveita para compartilhar esse vídeo com um colega que não assistiu a série ou que já assistiu para poder ver a minha opinião sobre a série, beleza? Então, vambora pro vídeo. Bom, galera, antes de começar o vídeo, obviamente tem que dar um disclaimer aqui, que eu sou um jovem dinâmico, né? Ou seja, eu não vi a série do He-Man original, classicão, dos anos 90, 70, sei lá, né? Eu não vi, ou seja, muitos dos elementos que eu vou estar passando aqui pra vocês no vídeo vão ser elementos de uma pessoa que viu pela primeira vez uma série do He-Man e que não tem nostalgia nenhuma. Ou seja, eu vou estar passando aqui pra vocês a opinião de uma pessoa nua e crua. Obviamente eu já sabia o que era o He-Man, já tinha visto alguma coisa ou outro meme, ou sei lá o que, mas obviamente eu não conheço a série do He-Man, a história, os personagens mais a fundo, a relação do He-Man com não sei o que lá. Ou seja, eu tô dando a minha opinião aqui de uma pessoa que não viu o He-Man original e não tem nostalgia nenhuma com a série. Segundo é que, obviamente, essa review aqui, essa análise vai ter spoilers sim da série. Ou seja, se você não viu, assista primeiramente, depois vem assistir aqui essa análise para ver o que eu achei. Mesmo assim, se você ainda não assistiu, assista essa análise aqui porque tem poucos episódios, obviamente por sua conta e risco, caso você se importe com spoilers ou não. Mas eu já vou avisando aqui que vai ter spoiler da série sim, então não reclama, tá, meu querido? Então, vamos embora começando a falar de a proposta, né, galera? A proposta da série é bem óbvia, que é trazer a nostalgia do He-Man clássico junto com a modernidade da Netflix, com a animação nova, coisas recapituladas e roteiros completamente com coisas novas, né? O que com certeza iria trazer muitos fãs, já que a Netflix iria pegar basicamente as duas fatias do bolo. O pessoal que assistiu lá quando era criança o He-Man classicão, com as histórias e tudo mais, assistiu na televisão, tá tendo aquela nostalgia maravilhosa, né? E também o pessoal que nem eu, jovem dinâmico, que nunca assistiu He-Man, que não conhece He-Man e vai estar assistindo pela primeira vez alguma coisa da obra, né? Ou seja, vai estar pegando as duas fatias do bolo e isso iria trazer muitos fãs pra Netflix para poder assistir essa série aqui, ainda mais que a Netflix lançou um hype lá em cima, viu? E isso também se mostra na animação, né? Que é feita pela Powerhouse Animation, que é um estúdio de animação, o mesmo que fez a série do Castlevania na Netflix, e também uma outra animação que eu assisti e eu adorei, viu? Confesso a vocês que eu gostei muito, que foi Sangue de Zeus, Blood of Zeus, que também as duas em quesito de animação e história, não tenho nem o que falar. Eu adoro os Blood of Zeus, a maioria provavelmente não deve ter visto, porque uma série que não foi tão falada assim da Netflix, mas Castlevania também tem um hype enorme e é muito bem aclamada. Ou seja, isso traz uma bagagem enorme para a Netflix nessa série aqui, né? Mas não se engane não, achando que a série é pra criancinha, tá? Não se engane nisso daí, tá? Até porque as duas obras que eu acabei de citar, o Castlevania e o Blood of Zeus, são de 16 pra cima. Castlevania é 16 e Blood of Zeus é 18. Ou seja, muitos elementos aqui provavelmente deveriam ter mais sangue, mais violência como as outras, mas pelo fato de ser uma história do He-Man, não dá pra poder exagerar nesse nível, né? Ou seja, não é nada muito leve, caricato, sabe? Um negocinho de criança, pra lá e pra cá, faladinha, não sei o que. Não, não é assim. É uma série séria, linear, com algumas cenas mais violentas, um pouco mais de luta e tudo mais, sangue, morte, traição. Mas não é nada absurdo que você fale pro seu filho, caramba, tô assistindo com o meu filho aqui um The Boys, não. Ou Invincible, também não. É uma série que se você for um moleque dinâmico que nem eu, 12 anos, obviamente eu tenho 16, então
né? Mas se você tiver 12 anos pra cima e você tiver um filho de 12 a 13 anos, eu recomendo você assistir. Não é uma série nada pesada, não tem palavrão, nudez nem nada, tá? Fica tranquilo. Ou seja, já é por isso que eu também vou falar, pegando esse negócio das histórias do He-Man clássico, que eu já vou falar da história, né, galera? Bom, o plot da história é muito simples de se entender, né? Tanto que no primeiro episódio o caos já começa direto com o He-Man morrendo no primeiro episódio e um apocalipse acontecendo. Mas resumidamente eu vou explicar pra vocês o que é essa história de uma maneira bem resumida, tá? Bom, o que aconteceu? Aconteceu um apocalipse que devastou com a terra deles lá e simplesmente aconteceu uma porcaria, aconteceu uma merda muito grande. Aí, depois desse apocalipse, os personagens eles já não acreditam mais que possa ter uma volta, que possa acontecer uma solução desse apocalipse, mas aparece uma pessoa misteriosa e vem e dá uma chance pra eles, convence eles do contrário, né? E também o que acontece? Essa pessoa misteriosa dá uma missão pra eles, se revela como uma pessoa importante na saga e tudo mais, aí dá uma missão pra esses protagonistas que partem numa jornada do herói, coletando recursos, espada, arma, fazendo aliados e inimigos, enfrentando bosses, caramba, 4, e obviamente alguns deles morrem no caminho, e depois disso eles chegam no seu objetivo, né? E que acontece uma grande reviravolta que abre a possibilidade pra uma segunda temporada, que foi o que aconteceu, spoiler grande aqui, na volta que o He-Man, quando voltou no mundo dos mortos, morreu de novo, né? Então, uma segunda temporada se abriu aí, bem no finalzinho da série, né? E sim, é literalmente isso. A série parece longa, falando desse jeito, com todo esse frufru e os caramba, mas não é, tá? A série é extremamente rápida, a animação é muito rápida. A animação conta com 5 episódios de mais ou menos 23 a 25 minutos, que sinceramente é horrível pra obra. Horrível. Porque o roteiro é extremamente fraco e rápido, ou seja, a história não se desenvolve da maneira que deveria em 5 episódios, né? Sem contar que o He-Man morre no primeiro episódio e só volta no último, então o He-Man não aparece. A série é do He-Man, mas ele não aparece no final. Ou seja, eu vou citar aqui pra vocês um exemplo de uma cena que aconteceu aí, você que assistiu deve lembrar dessa cena aqui. Uma cena que aconteceu com uma protagonista, uma personagem principal da obra, né? Que é a Andre, que ela protagoniza uma cena completamente horrível, onde eles têm que juntar as duas espadas para poder formar a espada do poder e tudo mais, mas eles não sabem como pegar o fogo e conter aquele calor infernal, cataclísmico dentro de uma forja, porque a forja do castelo de Grayskull não aguenta isso, ou seja, eles precisavam de uma outra solução. Aí você imagina, nossa, agora eles vão quebrar a cabeça pra poder fazer isso, mas vai aparecer um personagem e ela vai aparecer como uma personagem que vai desvendar, vai ter uma solução genial pra isso e vai aparecer como, nossa, eu desvendei isso daqui e olha só como eu sou top. E vai lá, aparece magicamente a solução e eles conseguem fazer a espada. Mas não foi isso que aconteceu. Ela simplesmente saca do ânus, né, da região traseira, a simplesmente ideia de ir. Não, eles estão lá e eles decidem, como é que a gente faz ela? Eu tenho uma ideia, a gente vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui e pronto. Não tem nenhuma simples, sabe, uma enrolaçãozinha, gente. E isso se repete diversas vezes na série, o que se mostra que o roteiro é muito fraco e um pouco desenvolvido, muito mal elaborado, né? A base da história é fraca, né? E o roteiro também é muito mal desenvolvido, com muita rapidez e pouca história em si. Como se o roteirista tivesse com uma bomba relógio, tivesse que fazer a parada em 5 minutos, né? Só pra comparação aqui pra vocês, o Sangue de Zeus, que é uma outra animação que eu acabei de citar aqui, contém 8 episódios de 30 minutos pra cima. Ou seja, tem muito mais tempo para poder desenvolver uma história. E não é uma história como, por exemplo, aconteceu uma parada e eles têm que resolver. Não, é uma história que vai se desenvolvendo, vai enrolando com contraversões e não sei o que, e problemas aqui e ali eles resolvem não sei o que, coisas dão errado, coisas dão certo, e no final acontece uma coisa. Mas não, em He-Man não tem isso, ou seja, a minha maior crítica à série até o momento é o desenvolvimento fraco e o roteiro mal elaborado. Bom, mas agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de TechPix? Não, vamos falar de dublagem, meu querido, que, Jesus,
pelo menos alguma coisa tinha que também se salvar aqui, e como se salvou, hein? A dublagem dessa animação é sensacional. Escuta o que eu tô falando, é sensacional, é maravilhosa, né? É uma das dublagens mais incríveis que eu já vi em uma série desse tipo aqui, contando com várias figuras, assim, que você deve estar lembrado de alguns animes, algumas séries, alguns nomes bem grandes, assim, na dublagem, como por exemplo o Glauco Marques, o Guilherme Briggs, a Maíra Góes, até mesmo o Ricardo Rossato, cara. São muitas cenas que você vai virar e falar, caramba, são muitos dubladores bons em uma animação só. Obviamente não é o tempo inteiro que a dublagem se mantém, e sim eu tenho algumas críticas a fazer a dublagem, principalmente algumas cenas em que parece, para mim pelo menos, que falta um pouco de emoção na dublagem, um pouco mais de empolgamento, sabe? Mas, realmente falando, a dublagem sai por cima desses probleminhas pequenos que são em relação a essa dublagem maravilhosa, e também vence de lavada, porque é muito boa. Meus parabéns aí, dubladores, vocês fizeram um bom trabalho. Outra coisa aqui que eu também gostei muito, que me surpreendeu muito bem aqui, foi a animação da série em si, né, galera? Porque lembrando que essa série, como é uma animação, você vai virar e falar, mas vai ser fritinha. Não, a animação é muito boa, né? Falando de animação, a gente tem que falar da animação, que é maravilhosa, né? Eu digo aqui pra vocês que tem várias cenas em que ela se supera e eu falo, caramba, principalmente a um momento onde, por exemplo, um personagem ele conjura um poder, em que os efeitos especiais são muito bem feitos, por exemplo, na cena da forja da espada do poder, em que o Roboto pega as duas espadas e vem todos aqueles efeitos. As espadas são lindas, maravilhosas, é uma baita cena incrível. Também tem do esqueleto, quando ele pega a espada. Nossa, gente, é muito boa a animação. Tá de parabéns o estúdio Powerhouse Animation, ficou sensacional, viu? Também um detalhe aqui para as lutas da série, até porque obviamente é uma história do He-Man, então tem que ter lutas, né? Eu digo aqui para vocês que me decepcionaram um pouco, mas as lutas são tão bem feitas, tão bem coreografadas, que em muitos momentos você fala, tudo bem, poderiam ser mais longas, mas eu acho que foi por conta de roteiro, porque sinceramente elas são maravilhosas, são muito boas. Se você for reparar, por exemplo, uma luta que eu gostei muito foi a da Tina contra o He-Man, em que a coreografia é super bem feita e se mantém. Não é que nem Naruto, que a coreografia é legal, mas se você pausar é horrível. Não é assim, tá? Você pode pausar tranquilamente que a animação se mantém. Mas o veredito, vale a pena ou não assistir essa animação? Logicamente que vale, né? Se não fosse pelo roteiro fraco e mal desenvolvido, que é mal desenvolvido mesmo, eu daria uma nota 10 para essa animação, porque eu gostei muito. Mas pelo esse fato, esse problema grande que é o roteiro, eu dou uma nota 8/10 para animação. Logicamente, eu digo para você e recomendo sempre você assistir e tirar suas próprias conclusões e dizer aqui nos comentários o que você achou, tá, meu jovem padawan? E sim, assista, porque provavelmente na segunda temporada eles vão melhorar o roteiro e vai estar muito melhor, se manter tudo do jeito que tá e melhorando o roteiro. Ô Jesus, vai ficar uma animaçãozinha top, hein? Mas aí, o que você que viu achou dessa animação? E o que você que não assistiu pretende assistir? Comenta aqui embaixo se você concorda ou discorda comigo. Aproveita também e já se inscreve no canal para poder ficar por dentro de mais análises, reviews de séries da Netflix. E também, se você tá a fim de aprender a como desenhar os seus animes favoritos, entra no link aqui da descrição, beleza? Então, muito obrigado e até breve. Valeu!